Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do professor Frederico Vieira. Hoje nós vamos apresentar então a primeira aula desta série de videoaulas ligadas às disciplinas de climatologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que abrange aí 3 cursos de graduação. Então nós contemplaremos nesse conjunto de videoaulas a disciplina de agroclimatologia da engenharia florestal, a disciplina de agrometeorologia e climatologia do curso de agronomia e também a disciplina de climatologia do curso de zootecnia. Embora esse primeiro slide aqui esteja configurado para o curso de agronomia, todo o assunto que nós abordaremos está contemplado nesse conjunto de slides. Então, vamos comentar sobre a natureza e o campo da agrometeorologia, ou climatologia, agroclimatologia, ou seja, esse universo ligado à climatologia. Antes de nós partirmos para definições, é importante nós sabermos o porquê nós estudamos essa disciplina. Ora, alguns vão dizer, essa disciplina é obrigatória, por isso que a gente está estudando. Essa é uma visão mais estudantil do processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, quando nós estamos falando para profissionais, é muito, muito importante que nós possamos ir além da sala de aula, além da obrigação de estudar, e se entender qual é a importância deste curso, dessa disciplina, para a minha vida enquanto engenheiro florestal, enquanto engenheiro agrônomo, enquanto zootecnista. E nós vamos ver que tem muita importância. Hoje é imprescindível para os profissionais das ciências agrárias o entendimento sobre tempo e clima, sobre a influência da meteorologia, da climatologia, né? Do entendimento da meteorologia e da climatologia, nos fenômenos físicos de transferência de calor e massa, do conforto térmico dos animais, nas questões ligadas ao excedente ou déficit hídrico, que isso tem fundamental importância no crescimento e desenvolvimento das plantas, sejam elas culturas anuais, perenes ou até mesmo espécies florestais. E hoje nós temos uma rede que nos liga a esses 3 cursos. Nós vamos ver aí o sistema silvopastoril, que atende tanto a engenharia florestal quanto a zootecnia, a integração lavoura-pecuária, que também atende a agronomia e a zootecnia. Nós temos aí as culturas de interesse zootécnico, que envolve milho, soja, sorgo, né? E além de todas as espécies vegetais que são de interesse comercial, seja da silvicultura ou da agronomia. Então, todas elas vivem diariamente o clima dentro das suas atividades. Então, vamos lá partir para a nossa videoaula de hoje. Vamos fazer uma motivação então, descobrir a motivação, como disse, por que de estudar isso. Então, por exemplo, no campo aí da área vegetal, né? Por que se cultiva uma cultura numa região e outra não? São perguntas para a gente já ir pensando ao longo da disciplina. É natural que nós vamos ter culturas que se desenvolvem muito bem em uma dada região e outras elas têm vamos dizer assim, uma produção, uma produtividade marginal. Tem culturas que nós podemos praticamente cultivar de norte a sul do país. O exemplo disso é a soja, né? A soja hoje é uma cultura que ela já foi melhorada e passa por diversos programas de melhoramento, né? Desenvolvimento de novos cultivares. E cada vez mais a soja ela dilata suas fronteiras país afora. Mas, por exemplo, nós vamos ter aí culturas que são específicas de regiões mais frias ou culturas que se desenvolvem muito bem em regiões muito quentes, né? Então, por aí a gente tem essa resposta já mais ou menos. O clima exerce importância enorme
na distribuição geográfica destas culturas, né? Outra, como a variação térmica nesses últimos anos afetou a produção agrícola, nós podemos pegar aí 2020 e 2021, nós tivemos um começo de um evento chamado Laninha, que na região sul aqui provoca seca. Então nós tivemos uma seca muito forte aí no segundo semestre de 2020 e em contrapartida tivemos uma intensidade de chuva muito grande que praticamente os nossos solos aí ainda estão abastecidos desse excedente hídrico que nós tivemos. Então veja que, sem falar as questões de temperatura, o excesso de calor, hoje uma questão que nos preocupa muito é a questão da vernalização das culturas, né? Ou seja, a quantidade de horas de frio que está cada vez menor. Então isso prejudica culturas de inverno, seja na sazonalidade de pastagens de inverno, por exemplo, para a zootecnia, mas também nós vamos tentar ver aí as questões das fruteiras de clima temperado, né? Por exemplo, pêssego, maçã, né? Então, essas culturas são muito prejudicadas por variações térmicas fora de época. Por que a época de semeadura das culturas anuais varia entre regiões para uma mesma safra? E aqui nós não precisamos ir no Brasil, não. Pegar no Paraná. É impressionante que a época de semeadura, de acordo aí com o zoneamento agroclimático, ela é muito variável nas diferentes regiões do Paraná aqui. E aqui a gente destaca a diferença entre a região norte, a região noroeste, com a região sul, sudoeste, né? A própria região ali de Curitiba, né? Então, todas essas regiões têm uma variabilidade. Por quê? Porque tem essa questão do clima por trás. E como a incidência de pragas e doenças é explicada pelas condições atmosféricas? Bom, o desenvolvimento de doenças, a fitopatologia está aí para nos mostrar isso, a entomologia mostrando que a questão térmica ambiental influi muito nesses organismos vivos. Então, tudo isso influencia. Temos evidências claras, já comprovadas, de que, por exemplo, a geada, não a geada em si, mas o frio, ele exerce uma importância muito grande para eliminar esporos ou até mesmo quebrar um pouco do ciclo de algumas pragas. Quando nós não temos esse frio no inverno, previsão infeliz de que nós vamos ter um aumento dessas doenças e pragas durante o período de primavera e verão. Então vejamos como é importante a questão do clima até nessas situações. Eu poderia dizer, sem desmerecer qualquer outra área, que a climatologia, a agrometeorologia, ela está em tudo, praticamente. Em tudo ela influencia daqui para frente no curso de vocês. Então, há os alunos que não gostam muito dessa disciplina, do conteúdo, mas podem ter certeza que, gostando ou não, esse conteúdo vai fazer parte da vida de vocês daqui para frente, né? E há quem diga que para que eu estou vendo uma disciplina sendo que eu já sei na prática o que isso funciona? Nós vamos ver muitas coisas aqui, detalhes teóricos que nós não conhecemos, nem da escola e nem da prática, que é importante a gente entender aqui, né? Então, o conteúdo todo da agrometeorologia e da climatologia, ela é importante para nós entendermos e podermos fazer as conexões com a realidade que os profissionais viverão daqui para frente. Então, olha só, né? Temos aí alguns efeitos já conhecidos, o estresse térmico dos animais, né? A vaca leiteira, quando chega nesse ponto aqui, né, de estresse, de colocar a língua para fora, ela já está numa ofegação muito grande. É o que a gente chama de hiperventilação pulmonar. Isso acarreta o quê? Quando o animal está nesse nível que vocês estão vendo na foto, isso implica que o desbalanceamento ácido-base está no nível terrível. Nós temos aqui uma alcalose respiratória muito grande, colocando muito mais CO2 para fora
do que ir colocando o O2 para dentro. É interessante, a gente observa que o ofego ele corresponde a mais de 40% das perdas de calor do animal. É quase um ar-condicionado dentro de casa que a gente tem, mas quando a gente liga o ar-condicionado, a gente sabe que a gente vai ter um gasto de energia elétrica muito grande. Da mesma maneira, quando o animal resolve, por vias fisiológicas, optar pelo ofego, isso custa muito caro para a fisiologia dele. Então, no mínimo, quando o animal fica algumas horas nesse estado, ele já está perdendo em produtividade e qualidade do leite. No mínimo. Sem falar questões de qualidade de vida. Então, esse animal aqui vai converter menos, se alimentar de forma ruim e, às vezes, em casos extremos, ele pode chegar até à morte. Então, o estresse térmico tem que ser uma preocupação de quem trabalha. E aqui a gente está usando o exemplo do animal, mas tem o estresse térmico das plantas. Então, a gente também se preocupa com isso. Secas, é uma realidade muito grande no Brasil. Uma imagem como essa que a gente vê, o solo rachado, a gente relembra a região Nordeste. Entretanto, na região Sul, por exemplo, em que nós temos, por questões climáticas aqui, uma região úmida, mas às vezes nós temos períodos que o solo se mantém assim. As geadas que estão cada vez menos frequentes. Quem é da região Sul nos conta a história que antigamente as geadas era no mínimo esperado uma semana de geadas fortes aqui na região. Hoje nós temos pouquíssimos dias, 1 ou 2 dias de geada forte ou média. Em 2020 nós não tivemos praticamente incidente de geada nesse nível. E esses fenômenos El Niño, Laninha, que é uma anomalia climática que sempre nos preocupamos com isso, né? Na área animal aqui, por exemplo, também nós temos a questão do ofego das aves, a mesma lógica. Aqui, nós temos aves poedeiras, nós temos frangos de corte. Isso daqui, são animais dentro de caixas de transporte, desses que a gente vê desses caminhões aí da BRF, por exemplo, que vão para o abatedouro. Se o animal ele já se encontra assim, antes do abate, muito provavelmente ele vai ter uma situação bastante crítica de sobrevivência. Às vezes ele não chega vivo à linha de abate, lá, né, na pendura, né, e na degola propriamente dito. Então esse animal tende a ser descartado lá pela CIF, né, pelo CIF. Então, e aqui perdas de qualidade nos ovos, né? A deposição fraca de cálcio. Então nós vamos ver nos ovos, nós vamos ver aqueles ovos de casca fina, às vezes quebra antes de ser coletado no ninho, e assim vários outros problemas ligados à sobrevivência desses animais. Por isso que a gente diz que, embora nós não podemos dizer que conforto térmico é sinônimo de bem-estar animal, e bem-estar animal ele é muito maior o conceito do que o conforto térmico, mas o conforto térmico é uma das partes que define fortemente a qualidade de vida desses animais. Aqui nós temos outra imagem que muito nos impressiona, daqui é da região de Francisco Beltrão, um aviário que foi completamente destruído por um tornado. Sim, é isso mesmo, pessoal. A região sudoeste e oeste, a região sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina formam um grande corredor de tornados aqui. Nós já tivemos alguns. Hoje a gente fala em tornado, antigamente não se falava muito. Hoje nós temos radar aí, por exemplo, do CIMEPAR, o Instituto CIMEPAR, que já prevê com mais qualidade, faz um diagnóstico se houve tornado ou não. Mas esse foi comprovadamente um tornado. São ventos aí acima de 120 km por hora, e aqui destruiu completamente esse aviário, né? E o prejuízo muito forte para esse produtor. Se ele não tinha seguro dessa propriedade, ele teve uma perda total, com certeza. E aí, vamos pensar também, né, na área ambiental. Falamos diretamente aos nossos engenheiros florestais que das ciências agrárias é o profissional que trabalha mais com conservação e ecologia,
talvez mais do que o engenheiro agrônomo e o zootecnista. Não que o engenheiro agrônomo não possa ter uma visão conservacionista da natureza, nem o zootecnista não possa trabalhar com uma produção animal sustentável. Mas o engenheiro florestal, normalmente, ele trabalha com essas visões. E aqui, essa visão que é ainda presente no mundo. Nós vamos perceber, nós estamos falando em 2021, talvez esse vídeo possa ser assistido em outros anos posteriores, mas tivemos aí a pandemia em 2020, continuamos em 2021, e uma das notícias que mais nos deixaram felizes, embora a pandemia, foi que o nível de poluição na atmosfera diminuiu consideravelmente durante a pandemia. Claro, por conta dos lockdowns, por causa da redução do deslocamento das pessoas, né? Fruto do distanciamento social e dos chamados home office, muitas pessoas deixaram de colocar carros nas ruas e, com isso, a poluição diminuiu. Mas o triste da história é que a emissão de CO2, do gás carbônico, não diminuiu. Ela continua crescendo. Isso porque as indústrias não pararam durante a pandemia, né? Algumas delas são ligadas a serviços essenciais, excepcionalmente também falando a questão da alimentação. Então, gente, por maior a preocupação com o ambiente que nós temos, infelizmente, a questão da emissão de CO2 ainda é um problema crítico e que vai nos levar a problemas sérios ligados ao aquecimento global. Temos aqui também, como falei, da poluição, né? Diminuiu bastante nas cidades, mas aí as ilhas de calor na área florestal, e temos aí a professora Flávia Brum, que trabalha com a silvicultura urbana, e ela tem como objeto de estudo, por exemplo, essa questão das ilhas de calor. Onde há muito concreto e asfalto, nós temos às vezes mais de 10 graus de diferença de um centro urbano para a periferia, né? Então, para nós termos a ideia de que isso atrapalha muito. Isso, falta de planejamento verde das cidades, né? Cidades que são muito arborizadas, mesmo tendo bastante concreto e asfalto, têm um nível de mitigação de calor muito grande em relação às cidades que têm, a maior parte delas, essa cultura de que a árvore atrapalha a circulação das pessoas e automóveis, né? Esse é um problema que nós temos até hoje também. E aqui, eu acho que essa figura, ela cabe muitas análises. Nós poderíamos quase que só com esse slide dar uma aula inteira falando sobre os incêndios, né? As queimadas, enfim. Mas nós tivemos aí, tristemente, no ano de 2020, né? O Pantanal, as queimadas no Pantanal, na Amazônia, esses dois grandes biomas, né? O impacto que isso ocasionou na fauna e na flora, né? Nas espécies nativas, vai ser de difícil recomposição nos próximos anos. E se nós não considerarmos esses biomas como amigos das atividades humanas, como parceiros da atividade agrícola, nós vamos cada vez mais dizimá-los, diminuir essas áreas preservadas, e nós vamos assistir também uma descontrolada alteração climática. Porque quando a gente vê essa imagem aqui de uma queimada, por exemplo, nós vamos entender que aqui está havendo uma emissão colossal de CO2. Não da queimada da parte aérea das plantas, mas o solo é um celeiro impressionante de gases de efeito estufa. Então, quando nós revolvemos de maneira convencional a aragem e a gradagem, por exemplo, ou temos essas queimadas aí, o que acontece? Nós estamos liberando os reservatórios de CO2, de metano, de outros gases aí de efeito estufa. E isso vai em quantidade concentrada para a atmosfera, aumentando ainda mais o aquecimento global. Volto a dizer, sem falar
no aspecto ecológico, né? Temos a ecologia florestal. Aliás, a disciplina ecologia está presente nos 3 cursos que nós ministramos aqui, que nós estamos falando para vocês. Então, de novo, o impacto no clima, o impacto do clima nessas situações. Agora vamos entender então os objetivos e alcance dessa grande área que é a agrometeorologia e climatologia, né? Então o objetivo da agrometeorologia ou climatologia, né, é colocar a ciência da meteorologia a serviço da agricultura e da pecuária também. Então, hoje nós temos essa grande área que é a meteorologia, só que a meteorologia, obviamente, ela é uma área muito extensa. E hoje, estudada aí nas escolas, nos cursos de meteorologia, o grande objetivo é entender essa dinâmica atmosférica, né, dos fenômenos atmosféricos, voltada à previsão do tempo. No nosso caso, a gente não tem pretensão no nosso curso de ensinar os alunos como fazer previsão do tempo, talvez como interpretar melhor a previsão do tempo. Mas o nosso grande objetivo é entender qual é a influência do tempo e do clima nas atividades agrícolas, né? Nos animais, nos seres vivos, nas plantas. E aí nós temos essa intrínseca interação entre o ambiente físico e biológico, né? E aí temos algumas estratégias, né? Como o que nós vamos gerar de produtos? Nós temos aí os serviços agrometeorológicos e o suporte na tomada de decisões. Então nós podemos, por exemplo, elaborar boletins agrometeorológicos para ajudar produtores a entender como está essa situação do tempo, explicar essa situação do tempo e do clima, né, e a influência aí nas culturas, nas lavouras, né, na criação animal. Nós podemos também estabelecer consultorias. Por exemplo, eu como professor, eu sou muito procurado para fazer laudos meteorológicos para efeito de seguro, tanto agrícola quanto residencial. Então essa é uma situação interessante. Suporte na tomada de decisões também, né, pessoal? Ou seja, realmente não só considerar aspectos de produção, questão de solo, de nutrição animal, genética, mas também a questão climática nos ajuda a entrar nesse pacote de decisões. Antes de nós tomarmos a decisão, também incluir na discussão as questões ligadas a clima. E aí, dentro do planejamento e tomada de decisão, nós temos essa ferramenta fantástica do zoneamento agrícola, que faz parte do contexto do planejamento agrícola. Hoje, quem faz isso no Brasil, em nível de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, né, é a Embrapa. A Embrapa, quem conduz esses mapas de zoneamento agrícola, né? As tabelas aí que são geradas e são publicadas na forma de portaria. E é tão importante o zoneamento agrícola que segui-lo é imprescindível para se ter direito ao Proagro, por exemplo. O balanço hídrico, embora aqui no Sudoeste não seja uma ferramenta que eu vejo muito agricultor utilizando, mas no Sudeste, por exemplo, eu via muito isso daí quando eu estava estudante, né? Exatamente ver essas entradas e saídas de água no sistema para nós prevermos irrigação. O pessoal da área de irrigação trabalha muito com isso, né? E aí também entender a dinâmica do clima local, né? E aí, o zoneamento serve para a gente ter essas delimitações de áreas aptas aos cultivos, né? E aqui nós vamos dar um exemplo para vocês terem ideia aqui de uma pesquisa de Andrade de 2012, falando do risco climático da cultura do café, né? Lembrando que o café, hoje no Paraná, ele é basicamente uma cultura que é realizada no norte do estado. O norte do estado produz café de grande qualidade aí, que entra como player aí no mercado, inclusive de commodities, né? Disputando aí com Minas Gerais e São Paulo. Mas se houver um acréscimo de 4 graus
na temperatura, desde a era industrial, da Revolução Industrial, então, o que vai acontecer com esse café? Ele vai descer. Então, hoje nós falamos que as mudanças climáticas vai trazer, por exemplo, para o Brasil, uma mudança na geografia agrícola. Lugares que antes não se plantavam certas culturas passarão a ter outras. Por exemplo, o café que é cultivado no norte vai passar a ser cultivado no sul. A soja é previsto cerca de 40% a 70% de prejuízo, de redução nas áreas agrícolas, no mapa do Brasil. Então, ou nós vamos ser dependentes de importação da soja, de países onde vai passar a ter esse cultivo, ou nós vamos ter que criar alternativas de alimentos alternativos à soja. Isso já está acontecendo na produção animal, por exemplo. Né? Então, só para a gente entender da importância disso. E aí, quanto às tomadas de decisão, né, nós podemos estudar viabilidade, condições de tempo, dentre outras coisas. Né? O que a gente chama de agrometeorologia operacional. E aí, gente, olha, uso de quebra-ventos. Aqui eu falo que a questão do uso de quebra-ventos em regiões que têm velocidade, rajadas de vento muito fortes, que causam danos não só à agricultura, mas às questões aí ligadas a benfeitorias agrícolas, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um quebra-vento, a interação entre agronomia, aqui zootecnia e engenharia florestal, que são os nossos profissionais aí que entendem muito de árvores, né? De espécies florestais. Então, o uso de espécies florestais para proteger culturas, outras culturas vegetais, aqui nós temos a região dos vinhos, né? Aqui são galpões, eu não tenho certeza se são de suínos ou de aves, mas provavelmente, pela forma que está conduzida aqui, essas árvores elas têm um efeito de biosseguridade, então é muito comum isso ter nessas em matrizeiros, né? Então matrizes de suínos, de aves, seja poedeiras ou frango de corte, são animais muito caros, então tem que ter uma biosseguridade muito grande. Então essas árvores visam proteger pela chegada do vento de patógenos ou outros agentes aí que possam adoecer esses animais, né? Quando nós não temos aí oportunidade de ter quebra-ventos vegetais, a gente pode usar os artificiais. Mas isso a gente vai ver na aula de quebra-vento para todas as disciplinas. Aí o uso de irrigação, hoje, inclusive para a zootecnia, nós falamos de irrigação de pastagens. Sim, na região sul, inclusive. Temos aí o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Ruminantes, o NEPRO, da UTFPR, aí liderado pelo professor Luiz Fernando e Wagner, em que uma das estações de pesquisas deles ali, junto com o professor Adalberto, visa estudar o efeito da irrigação nas pastagens. Então não é algo intrínseco somente de culturas anuais ou perenes, pessoal. E a água, como ele é um recurso escasso, nós tentamos trazer inclusive o conceito de irrigação de precisão para essas situações. Para o pessoal da área florestal, a irrigação é muito importante no primeiro ano aí de implantação de culturas florestais. Por exemplo, aí, o eucalipto demanda muita água no início, né? Então é importante ter esse conceito. E a tomada de decisão se vamos irrigar ou não é dada em função do clima, em função do regime de chuvas. E aí precisamos ter um bom entendimento de evapotranspiração e balanço hídrico para isso. Para o pessoal da área animal, hoje a gente fala aqui para a zootecnia, mas na realidade agrônomos, engenheiros florestais já têm uma interação muito grande com animais como esse, inclusive ruminantes, graças ao ILPF, graças à integração lavoura-pecuária-floresta. Hoje o ILPF ele congrega para uma mesma área engenheiros florestais, agrônomos e zootecnistas. Então eu falo com tranquilidade e trago esse slide porque não é propriedade exclusiva dos zootecnistas e dos médicos veterinários. Isso é entendimento também da ciência agrária. Assim como a área vegetal, ela não é
propriedade exclusiva de engenheiros florestais e engenheiros agrônomos, né? O zootecnista também trabalha com essa parte. Então hoje nós estamos falando para profissionais de ciências agrárias, né? Então vejamos, aqui só para dar um exemplo, nós temos um índice de conforto térmico chamado ITU, que é um dos mais utilizados, não é o melhor que tem, mas é o mais popular, né? E aí ele tem umas faixas de valores, obviamente não vamos detalhar como ele é calculado, mas ele gera um número sem unidade, né? Adimensional. Então quando está na faixa de 72, 78, temos estresse térmico leve e, por exemplo, o caso extremo aqui, quando é acima de 98, o animal já está em risco até de vida. Basicamente é um índice que unifica os efeitos da temperatura e a umidade relativa do ar para animais. Aqui nós estamos dando um exemplo de vacas, mas o ITU também pode ser direcionado para monogástrico, como aves, suínos. Aliás, todos os animais hoje em dia têm pesquisas com interpretação do ITU, e originalmente, lá na década de 50, esse índice ele foi criado para seres humanos, para conforto térmico humano, né? Então, para vocês terem uma ideia da versatilidade desse índice. E aí, o que nós podemos utilizar dessa informação aqui? Aqui, por exemplo, nós temos aí a pesquisa da nossa professora lá do Recôncavo Baiano, né? A professora Silvia Helena Turco. Aqui é uma pesquisa que ela fez, né? Uma professora da área aí de engenharia agrícola, e ela mapeou o estado da Bahia, mostrando quais são as regiões de maior ITU. O que está vermelho aqui é muito intuitivo um mapa desse, para mostrar, por exemplo, um produtor rural. O que está em vermelho é perigo, né? E o que está verde aqui é as regiões aptas, recomendadas. Então, essas regiões vermelhas aqui demandam atenção. Não é que não pode criar vacas leiteiras, mas vai ter que ter um investimento em climatologia, em ambiência para esses animais. E aqui, não só isso, a professora mostra aqui um mapa mostrando a depressão na produção de leite, ou seja, o decréscimo na produção de leite em certas regiões. Então aqui, ó, essas regiões onde tem maior ITU, por exemplo, são as regiões que eu vou ter até 4 quilos de leite a menos, né, do que, por exemplo, as regiões amarelas aqui, que é o contrário, né? Que são as regiões que aqui eu posso ter até acréscimo de produção de leite. Então aqui eu não vou precisar ter tanta preocupação com o clima, com a questão de ambiência, mas essas regiões vermelhas aqui sim. E aí, ó, por exemplo, previsões de geada. Veja que a gente utiliza muito mapa, mas o que está por trás desse mapa, pessoal, é climatologia pura, é entendimento, é medição, né? E aqui o IAPAR faz um trabalho fantástico também no Paraná, de mapeamento. Aqui são as regiões com maior risco de geada, né? E aqui a gente começa a ter geada a partir de 3 graus, né? 4 graus. Então, nós estamos numa região aqui que ela é bem complicada, embora eu possa dizer que, infelizmente, a geada ela está reduzindo. Eu chamo de infelizmente, para alguns é felizmente, porque o produtor tem muito prejuízo com geada, mas a geada ela tem uma importância biológica muito grande, como eu disse, para reduzir pragas e doenças. Quando diminui a geada, é porque diminui o frio e isso vai ter efeitos negativos de alguma forma. Agora vamos entrar então, depois dessa exposição aqui, né, esses 30 minutos iniciais aqui da nossa videoaula, mostrando a importância, eu acho que todos nós estamos convencidos depois disso, de como é importante estudar isso, e como isso vai se encaixar na vida profissional de vocês, para não ser uma disciplina só teórica, uma disciplina que não vai ter utilidade prática. Veja quantas coisas vão dar base para vocês. Agora, uma coisa importante que nós temos que entender é o seguinte: muitas coisas que nós vamos ver nessa disciplina, ela não tem ligação direta com a atuação profissional a campo, tá? Mas é importante vocês entenderem a teoria para que vocês possam tomar decisões cada vez mais embasadas, mais seguras. É a maior balela que existe essa questão que muitos profissionais falam que na prática a teoria é outra. Se a teoria é outra na prática é porque está errado. A teoria é a mesma na teoria e na prática. Ela não tem divisão que na prática é uma, no campo científico é outra. O problema, às vezes, é o link errado que a gente faz entre a teoria e a prática. Mas todas elas têm grande importância. E, no mínimo, vai aumentar culturalmente o entendimento de clima para vocês.
Então, nós vamos ter muitos aspectos teóricos aqui, principalmente essas primeiras aulas que vai até a primeira prova, ela é teórica mesmo, ela tem um certo distanciamento dos animais e das plantas, mas é importante nós entendermos. Aqui, por exemplo, algumas perguntas. Meteorologia e climatologia é a mesma coisa? Bom, se existem os dois termos separados, não são iguais, mas podem ser sinônimos, né? Podem ser conceitos semelhantes, mas não são. Nós vamos ver isso daqui na disciplina, que meteorologia e climatologia tratam de coisas diferentes, como, por exemplo, a diferença entre tempo e clima. Nós vamos ver que a meteorologia está ligada ao tempo, a previsão do tempo, o tempo agora, a situação atual da atmosfera. E o clima é uma situação média, que a gente mede ao longo dos anos, né? Então, é uma característica mais geral, né, de uma dada região, de uma dada localidade. É correto dizer, nossa, o clima hoje está com chuva? Não, não é correto, pessoal. Nós não podemos dizer que o clima hoje está com chuva, porque clima é um estado médio. Eu posso dizer o seguinte, o clima da nossa região possui a característica de ser chuvosa, por exemplo. Né? A nossa região ela é chuvosa graças ao clima. Né? O clima define a região sul como uma região úmida, de muita chuva. Aí sim, eu estou falando de uma característica geral, mas não estou dizendo que graças a essa informação eu posso dizer que hoje tem chuva ou não. Agora o certo é falar, nossa, o tempo hoje está chuvoso. Né? Porque tempo é uma relação imediata, né? Instantânea. Previsão climática ou previsão do tempo? Muitos dos nossos alunos, quando a gente tem a oportunidade de fazer essa aula presencial, eu faço essa enquete com os alunos. A maioria fala que é errado dizer previsão climática, o certo é previsão do tempo. Por que nós dizemos isso? Porque o tempo inteiro a gente está consultando a previsão do tempo, seja nos programas televisivos, aí nos telejornais, nos canais como Clima Tempo, nos aplicativos hoje do celular, né, o Weather Channel, por exemplo, nós temos a previsão do tempo. É um termo mais comum, mais popular. Raramente a gente usa o termo previsão climática, mas existe a previsão climática. Aqueles mapas de zoneamento agroclimático é a previsão do clima que nós fazemos. Quando a gente fala de estudos de mudança climática, é previsão do clima. Então, tá certo os dois. Mas o que é mais próximo de nós é a previsão do tempo. Então vamos entender agora, separadamente, os conceitos de tempo, de clima e de alguns detalhes importantes que vai nos facilitar o entendimento das próximas aulas, quando a gente adentrar aí o conjunto imediato aí das nossas aulas. É a atmosfera terrestre, né? Então a gente já começa a entender melhor a partir dessa aula, já caminhando para próximo de nós, como é que funciona essa máquina térmica que é a atmosfera, né? E como isso tem ligação com os nossos animais, as nossas plantas que nós trabalhamos, com as quais nós trabalhamos. Então, a partir de agora, nós vamos ter uma série de conceitos básicos. Lembrando que a maioria desses conceitos, ou os nossos alunos já viram em geografia, tanto no ensino fundamental e médio, em topografia, se ainda não fizeram ou já fizeram. Alguns conceitos aqui são dados em física, que na agronomia nós temos aí como pré-requisito dessa disciplina. Então, essa parte aqui é quase uma revisão, nós não vamos ver nada de novo, ok? Então, aqueles que tiverem maiores dúvidas, eu sugiro pesquisar na internet os termos, porque eles vão ser importantes daqui para frente. Então vamos lá conceituar agora o tempo. O tempo, então, como está escrito aqui, né, esse estado da atmosfera instantânea é o que está acontecendo agora, né? Muito dinâmico, tanto que a previsão do tempo é um desafio. Há quem diga que previsão do tempo não serve para nada. Serve sim, pessoal. Só que a atmosfera ela é muito dinâmica. Dentro de um dia ela pode mudar de uma hora para outra a previsão do tempo. Né? Então por isso que vocês nunca vão encontrar a previsão do tempo dizendo 100% de certeza que é chuva. Não é. Aí
é profecia, não é previsão. Porque na realidade não tem como você ter 100% de chance. Você pode ter 90% de chance. A maioria dos sites sérios de previsão do tempo vão colocar aí 90% de probabilidade de ocorrer chuva, por exemplo. Mas pode mudar. E a chuva ela tem uma dinâmica espacial muito variável. Ela pode ser tanto regional quanto pode ser localizada. Então, quando fala 90% de chuva, pode ser uma chuva localizada numa dada região e não chover na outra, por exemplo. Aí quem não leva em consideração isso acha que a previsão errou. Não, ela não errou, ela acertou. Só que nos canais não mostra exatamente, porque não tem como saber. A dinâmica dos ventos ela tem um componente aleatório muito forte. Tá? O que caracteriza o tempo? As mesmas coisas do clima. Então temos aí temperatura, precipitação, umidade, vento, pressão atmosférica, né? Todos esses, radiação, ajuda bastante, né? E o clima? O clima é a descrição estática, a condição média aí da atmosfera, né? Geralmente, pessoal, e essa é uma regra com base na estatística, que normalmente a gente tenta chegar, tem lá a teoria da distribuição normal, por exemplo, que mostra que a partir do tamanho amostral 30, toda e qualquer distribuição aproxima-se de uma distribuição normal. Então, normalmente a gente pega aí de 30 anos ou mais para estabelecer isso. Qualquer estudo de clima abaixo de 30 anos a gente chama de tendência. A gente não pode falar que é uma normal climatológica. A gente pode falar que é tendência, ou seja, tende a. É muito normal a gente ver boletins aí, por exemplo, da Organização Meteorológica Mundial falar de fazer estudos de 10 anos, né? 10 anos é tendência, mas se completa quando multiplica-se por 3. Aí gera 30 anos de dados, aí eu posso falar que é clima. Okay? Mudanças climáticas, para vocês terem uma ideia, nós vamos ter estudos de 50 anos de dados. Não podemos falar em 30, porque aí a dinâmica em 30 anos ainda pode mudar muita coisa em mudança climática. 50 anos já tem uma caracterização bastante importante. Essa quantidade de dados para estudo de mudança climática, por exemplo, é o que define cientista sério de cientista alarmista aí, ou negacionista. Então, quem trabalha com menos de 50 anos de dados não está fazendo um estudo sério aí de mudança climática, né? Não está fazendo nenhum prognóstico sério nesse quesito, ok? E aí nós vamos ter aqui mesmas variáveis, temperatura, chuva, umidade, pressão atmosférica, radiação, enfim, velocidade do vento. E aqui, ó, temos um mapa do Paraná e isso daqui é a classificação climática. Nesse semestre nós vamos ter uma aula, pessoal, de classificação climática. Tá? Então, assim, não se preocupem que esses termos aqui que são estranhos para vocês, nós vamos ter aí a devida caracterização para vocês, tá bom? Então aqui, por exemplo, a nossa região sudoeste aqui é o que está em amarelo, é a classificação CFE, que é clima subtropical úmido com invernos frios e verões quentes. Né? A região sul aqui, essa região verde aqui, que inclusive pega Palmas, União da Vitória, né? Por aí, nós temos o CFB, que é clima subtropical úmido com invernos frios e verões, vamos dizer assim, brandos, né? Não tão quentes. O que caracteriza essa região como uma região normalmente fria. E aí? Nós na agrometeorologia e na climatologia diferenciamos elementos de fatores, tá? Então, quais são os elementos meteorológicos climáticos? É o que vai caracterizar o estado médio, o estado da atmosfera como um todo. Então, são as variáveis, tá? Quando a gente fala assim de variáveis do clima, do tempo, são elementos meteorológicos climáticos. Então, radiação, temperatura, todas as variáveis que eu já citei anteriormente. E os fatores são aqueles que determinam, influenciam os elementos.
E aí basta cruzar um com o outro para a gente ver. Por exemplo, a latitude, se vocês lembrarem lá da geografia, a latitude são essas linhas, são os paralelos, né? Que normalmente varia de norte a sul. E temos aí como essa linha imaginária de referência a linha do Equador. Também nós temos aqui os trópicos, né, de Câncer e Capricórnio. Câncer no hemisfério norte, Capricórnio no hemisfério sul. Daqui a pouco nós vamos ser apresentados a eles também. Mas enfim, quanto maior a latitude, ou seja, aqui é 0, né? E aí eu vou chegar até a latitude 90 aqui nos polos. Quanto maior a latitude, menor a temperatura, né? A maior temperatura está concentrada na linha do Equador. E a longitude, que aí a gente chama os efeitos de oceanidade e continentalidade, né? Que são os meridianos. Nós temos aí de variação de leste a oeste, temos o meridiano de Greenwich, né? Então, quanto mais dentro do continente, mais no interior do continente, maior a temperatura. Quanto mais próximo dos oceanos, menor a temperatura. Tá certo? E temos o efeito combinado. Não necessariamente essa regra tem que ser entendida isolada, porque na região, por exemplo, nordeste, nós temos aí cidades litorâneas próximas ao oceano, mas, por exemplo, próximas à linha do Equador. Então, aqui prevalece talvez muito mais a latitude do que a longitude. E aí são regiões muito quentes, independente se estão perto do oceano ou não. Ok? Bom, agora nós vamos adentrar, pessoal, a alguns termos importantes, alguns dados, entendendo aí como é que é a Terra e alguns elementos que vão influenciar no nosso entendimento no nosso entendimento de clima, no nosso entendimento de agrometeorologia daqui para frente. Nós vamos usar muitos desses termos. Então, aqueles que estiverem mais à frente na disciplina, estiverem estudando, mas o que é, por exemplo, declinação solar? Vai aparecer lá em fotoperíodo, por exemplo, em balanço de radiação. Declinação solar foi lá na primeira aula que eu vi. Então, vocês podem consultar essa videoaula aqui no nosso canal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender, né? O termo ecologia, eco é casa e logos, né? Tem o significado de ciência. Então, a ciência da nossa casa. Então, vamos entender a nossa casa terrestre para nós conhecermos, né? Alguns dados mais de forma de curiosidade do que até mesmo a aplicação direta. Então, a Terra não é redonda. Vamos começar por aí. E nem plana, né, pessoal? Aqui uma provocação aos terraplanistas. A Terra não é plana. Nós já temos evidências de sobra da astronomia, da astrofísica mostrando isso. Né? Desde lá do Yuri Gagarin. Aliás, antes, né, desde os cientistas aí da Idade Média, nós sabemos que a Terra ela tem esse formato. E ela é um formato geóide, né? Elipsoide. A velocidade de rotação da Terra, gente, é incrível, né? Nós podemos dizer, né, pelas leis da física, que nós estamos a 1.670 km por hora de velocidade. Nós não percebemos pelo efeito nosso da inércia, né? Ou seja, nós estamos todos num único movimento, então nosso referencial, a gente nem nota que nós estamos a essa velocidade perante os demais corpos celestiais aí em volta da Terra. O raio médio da Terra é de 6.371 quilômetros. Nós temos a duração do dia. Há quem diga que o tempo nós temos 24 horas. Não, astronomicamente falando, para ser exato, nós temos 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E nem tampouco nós temos exatos 365 dias. E que é muito variável, gente. Por isso que o calendário nós temos aí ano bissexto, porque nós temos variação dessa duração do ano, graças ao movimento da mesma maneira da duração do dia, também a duração do ano, nesse movimento de rotação e translação, dada a declinação solar, que ela também tem pequenas variações. A inclinação da Terra é 23 graus, 23,5 ou 23 graus e alguns minutos que nós temos aí, 45 minutos, se eu não me engano. Não, é 23,45, né? 23 graus, 27 minutos, se eu não me engano.
A temperatura média atual da Terra, isso medido por órgãos como a NASA, como, né, os grandes órgãos mundiais aí ligados ao clima, nós temos aí uma temperatura média, considerando faixa equatorial e polos, 14 graus é a nossa temperatura média. Varia muito dependendo dos fatores que nós já vimos nessa videoaula. E aí, gente, uma coisa assustadora, né? Ao aumento anual da temperatura, nós já estamos a um acréscimo desde a Revolução Industrial de 1,2 graus Celsius. Quando eu comecei a dar aula na UTFPR, eu lembro que esse slide, eu atualizei ele há pouco, estava aqui marcado no slide, né? Em 2014, 0,8. Hoje já se fala de chegar a 1,5 graus Celsius. E eles dizem que se ultrapassar, os cientistas dizem que se ultrapassar 1,5, nós vamos, a humanidade vai sentir bem claramente os efeitos do aquecimento global, ok? Gente, isso daqui não é aumento anual da temperatura sentido por nós, é aumento desde a Revolução Industrial. Então, se a gente pegar lá a temperatura que estava registrada média lá nos idos de 1750, enfim, comparado com 2021, já aumentamos 1,2 desde aquela época. Tem variações também, ok? Nós temos que considerar também que os anos de 2016 e 2020 foram os anos mais quentes do último século, dos últimos 100 anos, para vocês terem uma ideia. Então isso mostra o grau. Não é alarmismo, é realidade. Nós estamos vivendo períodos muito quentes na humanidade. E isso tem efeitos em tudo, desde as questões ecológicas, as questões marítimas, as questões de plantação, conforto animal, conforto térmico, né, do ser humano, as questões hídricas, de abastecimento, tudo influencia, ok? Bem passando rapidamente, né, graças a essa inclinação do eixo terrestre, e aí nós temos o movimento de translação, né? Nós temos aí a definição das estações do ano, que também é variável, tá, pessoal? Então, nós temos aí, nós vamos ver melhor essa questão da estação do ano na aula de fotoperíodo, não vou aqui gastar muito tempo, né? Mas temos aí os movimentos de rotação, que definem as horas do dia, e nós temos a translação, que é esse percurso da Terra em torno do eixo, em torno do Sol, né? Vamos lembrar aí que também o percurso da Terra não é um formato circular, ele é elipsoidal, né? É uma elipse. Foi lá descoberto por Johannes Kepler, né? Que na época se tinha a ideia de que a trajetória da Terra em torno do Sol era circular, né? Mostrando aí, por conta de questões religiosas, mostrando a questão harmônica da natureza, né? A elipse ela não é uma forma regular, então foi uma decepção para a igreja à época, quando se descobriu que a Terra na realidade não tem uma translação circular e sim elipsoide, né? Então nós temos aí, graças a essa questão da elipse, nós temos épocas que a Terra está mais próxima do Sol, épocas que nós estamos mais distantes. Então, pessoal, aí ó, 23 graus, 27 minutos, isso graças a essa. Mas nós temos pequenas variações. Lembrando que esse eixo da Terra, essa inclinação, ela não é 23,27 sempre, ela tem pequenas variações de segundos, mas que isso influencia no dia que acontece essas efemérides que a gente chama aqui, que são os solstícios e equinócios. Daqui a pouco nós vamos falar sobre eles. E aí nós temos o periélio e afélio, né? O periélio é quando a Terra se encontra mais próxima do Sol, né? Neste ano de 2021, o periélio ocorreu dia 2 de janeiro, às 13 horas e 41, né? Então, esse é o ponto onde a Terra está mais próxima do Sol, ok? Nós temos um calendário astronômico que nós temos previsão até 2030, 2050 desses dados aqui astronômicos de posição. E o afélio é quando a Terra está mais longe do Sol, né? Para nós termos uma ideia aqui,
vai acontecer no dia 5 de julho, às 22h27 horas. Marca-se exatamente a posição mais longínqua da Terra, né? Mais setentrional da Terra em relação ao Sol. Outra variável importante, que nós vamos estudar isso muito aí nos cálculos de fotoperíodo, talvez aí de balanço de radiação, é a questão aí da declinação solar. A declinação solar é exatamente esse ângulo imaginário que aqui forma entre a posição do Sol, né, e a Terra. Então é como se o Sol tivesse um movimento aparente entre os trópicos de Câncer, Capricórnio, passando aí 2 vezes por ano na linha do Equador. É essa declinação que determina, por exemplo, os solstícios e equinócios. Então, exatamente nessas posições, nós temos aí a definição aí das entradas das estações, né? Do inverno, verão, primavera e outono, né? Também mais à frente nós vamos falar aqui, no próximo slide, inclusive. Então, só para a gente ter essa ideia, né? Em que, em certas épocas do ano, por exemplo, quando a declinação solar está mais ao norte, isso significa que nós vamos ter maior irradiância solar mais no hemisfério norte do que o sul. Então, aqui define o verão na época aqui na região do hemisfério norte e o inverno na região sul. Da mesma maneira, de ser tido o contrário, quando o Sol está posicionado mais ao Trópico de Capricórnio, né, ali, né, 23,5 graus sul, nós temos aí a definição do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte. E quando está posicionado próximo da linha do Equador, é os equinócios, né, que é a entrada das estações de verão, de outono e primavera. Okay? Então, essa declinação solar é importante a gente calcular. Quando ela é positiva, é que ela está no hemisfério norte. Quando ela está negativa, é porque está no hemisfério sul. Okay? Só para ilustração, já falamos sobre esse slide na parte anterior. E aí eu já falei também dos solstícios, né? Então, são as efemérides, os pontos que marcam a entrada de uma estação. Então, os solstícios aí, quando a Terra atinge a maior declinação, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, nós vamos ter aí no dia 21 de junho, por exemplo, o dia mais curto do ano. E no verão de 2021, aí no dia 21 de dezembro, marcando o dia mais longo. Okay? E o equinócio é quando nós temos dias e noites iguais, de 12 horas. Então, nós vamos entrar agora aí no dia 20 de março, ocorre a entrada aí do equinócio de outono. E no dia 23 de setembro, da primavera. Vejam vocês que varia bastante. Nós já aprendemos aqui no slide anterior, estava falando que era 21 de março e aqui está aparecendo 20, por causa daquela variação que nós temos aí de pequenos desvios, tanto na translação quanto na rotação do planeta Terra. Bom? Aí, ó, mostrando, né, quando nós temos aí a declinação solar mais no hemisfério norte, nós temos maior irradiação solar no hemisfério norte, definindo aí o seu verão. E aqui, de forma análoga, no hemisfério sul. Aqui um dado interessante, né? Vamos ver isso na fotoperíodo. Como é que nós observamos o Sol ao meio-dia? A gente tem a mania de falar, o Sol está a pino. Na realidade, aqui na região sul, nós não sabemos o que é Sol a pino, porque nós estamos aqui na 23 graus sul, nós não temos essa noção. O Sol a pino é quando não há projeção de sombra. Então, quem está na linha do Equador, 2 vezes por ano, vai ter aqui esse Sol formando aí um ângulo reto de 90 graus, né, perpendicular ao horizonte. Então, com isso, não há projeção de sombra do observador. Entretanto, quem está mais à região sul sempre vai ver o Sol ao norte, né? E não ao sul. Então, ele tem esse percurso aqui que vai ser gerado. Agora, o mais interessante é no polo, né, pessoal? Quando eles estão no verão, o Sol ele não se põe, ele faz esse percurso na linha do horizonte, ele não tem essa
situação do nascente e poente na linha do horizonte, como nós temos aqui tanto na linha do Equador quanto nos trópicos, né? Então, ele tem o sol da meia-noite, né? O sol nunca se põe no verão, lá nas regiões, por exemplo, na Groenlândia, na Islândia, que são os países mais setentrionais aí do mundo, né? Em compensação, no inverno, o sol circula abaixo da linha do horizonte. Então, eles têm noite de 24 horas, eles têm uma leve claridade. É como se meio-dia fosse equivalente para nós aqui às 7 horas da noite, né? Que é aquele clarão do horizonte ali, né? E nada mais do que isso. Ou seja, resumindo o slide anterior, quanto mais se afasta da linha do Equador, maior a variação estacional da quantidade de radiação solar e do número de horas. Ou seja, quanto mais longe da linha do Equador, maiores serão as noites no verão e menores serão as noites no inverno. Maiores serão os dias no verão e menores serão os dias no inverno. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor essa variação, então a gente não sabe... Aliás, quem está próximo da linha do Equador raramente sabe essa variação entre dia e noite ao longo do ano, ok? E isso é fator fundamental para a formação do clima na Terra, essa variação em diferentes regiões. Outra medida importante que nós vamos entender é esse ângulo zenital, né? Isso daqui me faz lembrar muito a época de topografia, né? Que nós temos aí o zênite, o contrário dele é o nadir, né? Então nós temos aí o ângulo zenital, nós temos o azimute. Isso daqui para a topografia são medidas básicas importantes. Na climatologia também, porque nós vamos ver aí que esse ângulo zenital, que é esse ângulo formado entre o zênite, né? Que é essa linha que passa o observador, né? Essa linha perpendicular ao plano do horizonte, e a projeção dos raios solares, né? Então esse ângulo zenital ele define muito a área de iluminância, né? A área vamos dizer assim, da irradiação solar na superfície terrestre. Então aqui nós vamos ver o exemplo, né? Muito interessante, ó. No caso 1 e 2, o ângulo zenital é menor do que o ângulo... O Z2 é menor do que o Z1 aqui, né? Então, veja que nós temos uma um ângulo menor. Porém, nós vamos ter maior quantidade aqui, o ângulo correspondente, né, ao ângulo zenital, que aqui no nosso slide anterior, né, que é esse ângulo de elevação, que é a letra H ali, né? Mostra que nós vamos ter maior quantidade de radiação solar projetada. Então veja, né? Embora o ângulo zenital aqui seja maior, aqui eu vou ter uma menor área de projeção. E aqui eu tenho maior área. Então por isso que meio-dia, 1h da tarde, eu tenho maior quantidade de radiação solar, logo maior temperatura, porque o ângulo zenital aqui é menor. Então, quando o Sol vai se pondo, vai diminuindo essa área, né? Vai diminuindo essa proporção de radiação solar, né? Como aqui a gente colocou, né? A mesma quantidade de energia se distribui sobre uma área maior, resultando em menor valor de radiação solar. Então, por isso que vai diminuindo a temperatura ao longo do dia. E aqui, pessoal, para nós terminarmos a nossa videoaula, a escala dos fenômenos atmosféricos, né? Nós vamos ter aí a macroescala, a mesoescala ou a topoescala, né? E a microescala. Eu sempre gosto de pensar nessa parte da videoaula da seguinte maneira: quando nós vamos resolver um problema, nós temos que sempre partir do global para o específico. Se a gente já quiser ir ao específico, a gente vai ter muito mais dificuldade de encontrar a solução. Da mesma maneira, entender o clima, é importante que a gente comece do macro e vai para o micro, né? Para a gente ir descartando possibilidades. Então, macroescala, quando a gente fala da macroescala, a gente fala do clima da Terra, numa escala global, geográfica, né? E aí nós vamos entender os fatores como latitude e longitude, massas de ar e frente, né? Os tipos climáticos da Terra, né? Que está aqui
classificado pela classificação de Köppen, que nós vamos ver aí mais à frente nesse curso. Entretanto, cada uma dessas áreas coloridas tem a sua mesoescala. E aí, o que define a mesoescala basicamente são os relevos, vegetação, não só relevo, mas também a vegetação, tá, pessoal? Face voltada para o norte, as regiões de baixada, que normalmente têm temperaturas menores do que as regiões, né, de espigão durante a noite, aqui é mais durante o dia, enfim, né, as regiões onde correm as massas de ar, que são as meias encostas, né? E dentro das mesoescalas nós podemos ter as questões de cobertura e os sistemas de produção, né? Será que o microclima numa região, num sistema florestal é o mesmo de uma pastagem aberta sem sombra? Uma mata de regeneração tem o mesmo microclima de uma mata virgem? Aí, para o pessoal da florestal, a importância do entendimento das pioneiras, das espécies secundárias, não somente nas questões biológicas, voltadas aí ao desenvolvimento da morfologia das árvores, das espécies florestais, mas também o microclima que elas formam, que favorece o crescimento de determinadas espécies que só se adequam a um dado microclima, a uma dada característica do solo. Aí nós temos aí, cultura de arroz, cultura de arroz em cerqueiro ou regiões mais alagadas, né? Regiões inundadas, vamos dizer assim. Os sistemas intensivos, tem sistemas fechados, semiabertos. Então, olha como varia. Então, por isso que eu falo, se a gente só estudar o microclima, nós vamos estar fadados ao erro. Nós temos que entender todas as dinâmicas para nós podermos tomar uma decisão mais, vamos dizer assim, mais precisa. Então, para nós fecharmos a nossa videoaula, nós temos aí, dentro de um mesmo macroclima, nós temos diferentes topoclimas. E dentro de um mesmo topoclima pode haver diferentes microclimas. Ok? Então, voltando a dizer, sempre na vida, isso não vale só para o microclima, nós temos que sempre partir do genérico para o específico. Não tentem fazer o caminho contrário, porque é mais complicado. Ok? Tentem entender o global para ir para o específico. É o que nós faremos nessa disciplina. Nós vamos começar com elementos gerais, macroclimáticos, que são de difícil interpretação prática. Vamos dizer assim, não é comum nós conversarmos sobre isso em tomadas de decisão dentro da agricultura e da pecuária, mas aos poucos na disciplina nós vamos entendendo essa parte mesoclimática até a gente se aproximar dentro da realidade de cada um de vocês. E aí vocês poderem levar dessa disciplina para a vida profissional de vocês as questões específicas. Nós não temos a pretensão de transformar você que é estudante da engenharia florestal, da engenharia da agronomia ou da zootecnia, transformar vocês em especialistas em agrometeorologia ou climatologia. De maneira alguma eu tenho essa pretensão. Se vocês quiserem se especializar, eu poderia até ajudar vocês a chegar nessa especialização, mas não será por mim. O meu objetivo enquanto professor dessas disciplinas é tornar o engenheiro florestal, o agrônomo e o zootecnista melhores interpretadores do tempo e do clima, de maneira que vocês considerem essa área para dentro da profissão de vocês, para que vocês se lembrem, antes de tomar uma decisão que vai influenciar na mudança de um sistema de produção agrícola, florestal ou animal, considerem incluir como uma das variáveis importantes o clima, o tempo, as variáveis microclimáticas, para que vocês possam ter sucesso na produtividade, na conservação e no bem-estar desses seres biológicos que estamos trabalhando. Próxima aula nós vamos trabalhar a questão da atmosfera. Não perca então a próxima aula, a próxima videoaula desse curso de agrometeorologia e climatologia. Um grande abraço para vocês e até a próxima.